Espírito de Deus, enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei-lhes o amor como um fogo abrasador. Os pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. Caríssimos irmãos no sacerdócio, Padre Marco Antônio, Padre Gilei, queridos irmãos e irmãs, em primeiro momento gostaria de parabenizar a comunidade paroquial de Cachoeira de Minas por estar refletindo dentro da sua novena preparatória para a celebração da festa de seu padroeiro temas ligados à fé. O Papa Emérito Bento XVI, antes de renunciar ao seu pontificado, ele conclamou os fiéis católicos de todo o mundo para celebrar o ano da fé, um ano especial onde nós temos a oportunidade de meditarmos e também de fortalecer a fé, que é um dom de Deus. Aliás, uma das três virtudes capitais: fé, esperança e caridade. E é interessante que o Papa Emérito Bento XVI, ao longo do seu pontificado, nós percebemos que ele não deixou nenhuma das três virtudes de lado. Ele, na sua primeira carta encíclica, nos fala sobre o amor. Depois, em outra carta encíclica, ele fala sobre a esperança. E para falar da fé, ele conclama este ano tão especial. E aqui a comunidade está refletindo a cada dia um dos termos do símbolo da fé, que eu creio. E hoje me coube a missão de falar sobre aquela parte do creio onde nós todos, com fé firme, dizemos: creio no Espírito Santo. Meus irmãos, creio no Espírito Santo. Muitas vezes nós temos a dificuldade, ou como padre, eu já ouvi muitas vezes: Padre, como é que a gente experimenta a ação do Espírito Santo na nossa vida? Não foi nenhuma nem duas, mas várias vezes eu vejo ou já atendi pessoas que diziam: eu vejo os outros falando que age o Espírito Santo, eu vejo pessoas falando que sentem essa força do Espírito Santo, mas eu tenho dificuldade. Como é que eu faço? Ou como é que eu tenho este contato íntimo com a terceira pessoa da Santíssima Trindade? E pesquisando no Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo diz que o lugar privilegiado de nós fazermos um encontro com o Espírito Santo é na igreja. A igreja como o lugar de comunhão dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Desta maneira, nós percebemos que o Espírito Santo de Deus, ele se revela de modo pleno quando uma comunidade está unida
Aliás, no dia de Pentecostes foi assim, não foi? Os apóstolos não estavam sozinhos, não estava cada um no canto da cidade de Jerusalém, mas pelo contrário, estavam reunidos como assembleia, como igreja no cenáculo, e ali eles puderam então receber a ação do Espírito Santo que mudaria a vida de cada um deles, e assim como muda a vida de cada um de nós. E também o catecismo vai dizer que é na igreja, mas através dos meios que a igreja oferece para nós, como as Sagradas Escrituras, porque a Sagrada Escritura é da fé da igreja que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Quem inspirou os autores sagrados a nos deixar estes relatos? O Espírito Santo. Ele que inspirou os autores sagrados e também hoje nos inspira, ou seja, nos abre o coração para recebermos a graça que Deus tem reservado para cada um de nós. Continua dizendo o catecismo da igreja, também a santa tradição da igreja é um lugar, porque é através da tradição da igreja que nós temos relatado os testemunhos de toda a caminhada da igreja. E também vai dizer que através do magistério da igreja, tenho certeza absoluta que a maior parte das ações daqueles que estão à frente da igreja é pela inspiração e ação do Espírito Santo. Nós temos que ter fé. É lógico que quando o magistério da igreja esquece de ouvir os apelos do Espírito Santo, não só o magistério, mas toda a igreja caminha por um caminho que não é da vontade de Deus. Por isso que a gente tem que estar atento. A eleição do Papa Francisco, eu olho com um olhar de fé como um grande apelo do Espírito Santo. Se lá em 1200 Deus fez suscitar o Francisco para revolucionar a igreja e mostrar um caminho diferente, hoje novamente o Espírito Santo suscita outro Francisco para nos mostrar que nós precisamos estar atento àquilo que realmente é essencial: a fé em Jesus Cristo, o amor, não as burocracias. Eu tenho enfrentado muita burocracia civil nesses últimos dias, e assim eu vejo que nós, igreja, precisamos também crescer muito. Tem horas que no nosso relacionamento nós somos muito burocráticos, e através dessa burocracia, muitas vezes nós afastamos as pessoas da realidade verdadeira da fé. Então a gente precisa acordar também. Vai dizer também o catecismo da igreja que é através da liturgia sacramental. Gente, em primeiro lugar, nós somos pessoas de fé, e nós acreditamos que é o Espírito Santo de Deus que torna a graça de Deus eficaz em cada sacramento que nós realizamos. Nós somos batizados, a oração que a gente faz, a gente pede que o Espírito Santo abençoe e consagre a água que vai ser derramada sobre a cabeça do capítulo. Na Eucaristia, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus haja e por seu poder consagre, transforme, mude as espécies do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. É o Espírito Santo de Deus, pelas mãos impostas do Padre, que nós recebemos a graça sacramental da reconciliação. É o Espírito Santo de Deus que ilumina, que faz com que os esposos do matrimônio também entendam o valor da graça do sacramento da vida em comum. E assim também é o Espírito Santo naquele gesto da imposição das mãos, que na ordenação é transmitido àquele que se consagra. É o Espírito Santo que, através daquele óleo que é ungido na fronte, nas mãos de um enfermo,
ser um corpo espiritual da doença. E vamos falar da crisma, é o Espírito Santo que nos consagra na crisma e que nos dá os seus dons. Então, meu irmão e irmã, os sacramentos também é um momento privilegiado do encontro da experiência do Espírito Santo. E também coloca o catecismo o poder da oração. E assim eu retorno àquela pergunta inicial: como fazer a experiência do Espírito Santo? Gente, sem oração, sem intimidade com Deus, nós nunca vamos fazer a experiência do encontro e da ação do Espírito Santo na nossa vida. E relembro de novo o dia de Pentecostes. Os apóstolos estavam reunidos em igreja, mas estavam rezando. Não estavam lá à toa, não estavam lá de qualquer modo, mas estavam lá em oração. E aí a gente percebe: quer encontrar-se com o Espírito Santo? Reza, dobra o joelho, abra o teu coração à intimidade com Deus. E aí nós vamos ter de fato um verdadeiro encontro com o Espírito Santo, que nós professamos que nele temos. Outra maneira são os carismas, os ministérios. Eu já falei isso e acredito, estou junto com a igreja. Para a gente determinar se um carisma, se um ministério é pela ação do Espírito Santo, ele deve estar para a edificação da igreja. Se o carisma, se o ministério não visam a construção da igreja, a edificação da igreja, não pode ser um apelo do Espírito Santo. E como a gente vê os carismas e os ministérios? Quando a igreja mais precisa, Deus sempre instrui e ilumina alguém para ajudar a igreja com seus carismas. E por fim, o catecismo coloca a questão do testemunho dos santos. Poxa, gente, nós acabamos de ouvir aqui um relato de São Paulo. Ultimamente São Paulo está meio bravo, né? Aliás, eu ouvi um padre chegou a missa conosco lá no pátio. Na verdade, ele é perseguido de todos os lados. Eu lembro que o padre falava que os judeus cristãos queriam, de fato, menosprezar o trabalho de Paulo. E a comunidade de Corinto, se eu me recordo bem das aulas, é uma comunidade que sempre deu trabalho para São Paulo. Não é a primeira vez que ele chama a atenção da comunidade de Corinto, né? E hoje ele, para suportar tudo que ele suportou, perseguição, blasfêmia, violência, rejeição, e mesmo assim continuar, perigo de vida, ele fala: olha, por 5 vezes me deram 40 chibatadas menos uma. Por 3 vezes eu naufraguei. Em uma delas eu fiquei um dia inteiro, uma noite inteira em alto mar. Se eles são judeus, eu também sou. Se eles são cristãos, eu também sou. Se são filhos de Abraão, eu também sou. Se são apóstolos, eu também sou. Para ele aguentar tudo isso, não tem outra resposta senão a ação do Espírito Santo na vida dele. Ou São Paulo se revela para nós uma verdadeira testemunha de alguém que se deixou guiar pelo Espírito Santo e não pela vontade de homens. São Paulo fez em sua vida aquilo que o Espírito Santo sempre iluminou. Mas antes de tudo, porque São Paulo era um homem de fé, um homem de oração. Por isso, essa intimidade tão grande com o Espírito Santo. Outra coisa que me chamou muita atenção quando eu estava preparando e lendo o Catecismo da Igreja Católica é quando fala dos nomes que nós damos ao Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento nós não vamos ouvir este termo Espírito Santo, mas Ruá, que na nossa língua quer dizer sopro, ar, vento. E a primeira vez que na Sagrada Escritura
que a gente estuda lá no livro do Gênesis, quando diz que o ruá de Deus pairava sobre as águas, ou seja, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Outra terminologia muito usada, quem usou muito isso foi Jesus, sobretudo naquela parte do Evangelho de São João, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, quando ele diz: é preciso que eu retorne para que seja enviado a vós o Paráclito. Então, por diversas vezes nós vemos a Sagrada Escritura quando menciona a terceira pessoa da Santíssima Trindade, chamado de Paráclito. Jesus também fala: é preciso que eu me vá para que seja enviado a vós o Espírito da Verdade. E eu achei interessante a melhor definição para Paráclito: Consolador. Ou seja, aquele que vai dar força, aquele que vai consolar vocês na dificuldade. Outro termo, o advogado, aquele que vai defender, aquele que vai proteger, ou como diz Jesus, aquele que vai colocar palavras acertadas na sua boca, que nenhum homem poderá vencê-las. Já na cartas dos apóstolos, aí é São Paulo, São Pedro, nós vemos também Espírito da promessa, Espírito da adoção, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito da glória. Então nós vamos percebendo que ao longo de toda a Sagrada Escritura, todos os autores, de uma maneira ou de outra, colocam essa ação, esse poder do Espírito Santo. Inclusive, se também me recordo das aulas, a pessoa do Espírito Santo foi motivo de separação, ou foi, digamos assim, um pedacinho da bomba da separação da igreja do Ocidente e da igreja do Oriente. Nós, quando rezamos o credo, por exemplo, nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Sabe quando a gente reza aquele credo grandão? Né? Que muita gente não sabe de forma, mas não tem como saber que ele é grande mesmo, né? Mas é muito bonito. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, né? Então, e a igreja do Oriente falava: não, o Espírito procede só do Pai. Por causa dessa briga, né, houve um pouquinho também de divisão, e não por muita hoje, né? Meu irmão e minha irmã, creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, esse Espírito Santo que dá força, que sustenta. Eu creio no Espírito Santo que trouxe cada um de nós aqui hoje. Eu creio no Espírito Santo que ilumina e que nos ajuda no discernimento na vontade de Deus no dia a dia da nossa vida. Eu creio no Espírito Santo que santifica, no Espírito Santo que transmite ou que faz a graça de Deus ser eficaz na nossa vida. Eu creio no Espírito Santo, mas também eu creio e acredito que só fará ou só sentirá a ação do Espírito Santo de Deus na vida aquele e aquela que abrir o seu coração para essa mesma ação. Pois pelo batismo, todos nós, sem exceção, somos templos do Espírito Santo, somos morada do Altíssimo. Porém, o Espírito Santo que habita em nós só agirá em nós se houver da nossa parte abertura e humildade. Prepotência não condiz com a ação do Espírito Santo, pois o prepotente acha que ele pode tudo sozinho. O humilde reconhece sua pequenez diante de Deus e por isso se deixa guiar pelo Espírito de Deus. Eu creio no Espírito Santo, e como hoje também é um convite especial para a juventude aqui presente, eu creio na força do jovem que segue o caminho
do Cristo Jesus. Amém. E a você que está acompanhando neste momento agora pela internet, também deixo o meu apelo, o meu convite a também você a acreditar e a professar a sua fé na força e na ação do Espírito Santo que atua, que move e que conduz os caminhos da igreja. E que com a intercessão de São João Batista, querido padroeiro desta comunidade, você possa de fato ser uma pessoa de muita fé. Deus o abençoe.